O storytelling é a arte de contar histórias. Então vamos lembrar os homens das cavernas, quando eles saíam para fazer as caças, viver, para trazer a informação para sua comunidade, para sua tribo, eles reuniam as pessoas em volta da fogueira para poder narrar, para poder contar as histórias que ele havia vivido durante o dia. Então, o que ele caçou, quais os animais que ele teve que enfrentar na jornada, o que ele viu, e assim comunicar. Então, o storytelling, hoje que a gente estuda, hoje há já alguns anos, é a arte de contar histórias. Isso é inerente ao homem, ao ser humano. Nós gostamos de ouvir e contar histórias. Vamos lembrar, nós não vamos lembrar, mas vamos pensar a gente na barriga da nossa mãe sendo gerado. Nossas mães contavam histórias pra gente. Quando a gente nasce, nós somos criados a partir de historinhas e isso faz parte da nossa vida. As histórias fazem parte da nossa vida. Então, é num almoço com a família, é na mesa de um bar com os amigos, é no trabalho. Então, quando você pensa assim, eu não sou uma pessoa comunicativa, como é que eu vou fazer esse tal de storytelling? Vamos pensar que nós nos comunicamos, sejamos ou não comunicativos. Claro que umas pessoas são mais comunicativas do que outras. Mas vamos pensar que o storytelling, ele vai nos ajudar em algumas técnicas para a construção da nossa comunicação. E essa construção nos ajuda a ter uma certa afinidade, um certo vínculo com a nossa comunidade. Nós não nos comunicamos com todo mundo, isso é fato. Nós temos um nicho, algumas pessoas que gostam do nosso estilo de comunicação. E hoje com as redes sociais a gente pode ver isso claramente. A gente segue quem a gente gosta, quem a gente tem afinidade, quem desperta uma certa emoção na gente quando uma história é contada. Então, o storytelling, essas técnicas que a gente pode usar na nossa comunicação, seja em rede social, seja no trabalho, seja com a família, seja com os amigos, faz com que a gente tenha uma sintonia. Porque o storytelling, como é dito uma arte, ele traz sentimento, ele tem que trazer sentimento nessa comunicação. Então, empresas, corporações, organizações hoje, em pleno século XXI, usam essa comunicação. Mas, voltando, nós humanos já nos comunicamos há muitos e muitos anos. Storytelling é conexão. Como que a gente se conecta com outra pessoa? São com dados, com gráficos, com mensagens ali postas e acabou? Não, a conexão ela acontece a partir de um gatilho. Quando você olha, você fala, cara, é isso! Era isso que eu estava precisando ouvir, é isso que eu preciso. Então essa conexão faz com que a gente tenha propósito. Sabe aquela coisa de ser genuíno? Você fala caipira? Fala caipira. Se você é desse jeito que você acha que não está agradando, por que não? Vale lembrar que na nossa comunicação, a gente não vai só contar a parte boa da história. O storytelling fala muito sobre a jornada do herói, que são os 12 passos, que é um roteiro muito usado para fazer filmes, séries, Hollywood usa muito, para que tenha uma sequência e faça com que a gente, fique colado no sofá e fale o que vai acontecer agora. Então não é mostrando o personagem ali escovando o dente, vivendo a sua vida comum. Mas a parte que vai conectar, que vai dar aquela emoção na história, é a parte que vem o conflito. Porque todos nós, seres humanos, vivemos as partes boas da vida, mas também vivemos conflitos. Então, vamos falar também sobre a queda, para depois a gente contar como é que a gente chegou no ápice, no clímax da história. Porque isso faz com que a gente se conecte.
Todos nós temos problemas durante a nossa caminhada, a nossa jornada. E por que não falar, eu tive problema sim em uma situação X para poder me exaltar, viver boas histórias no momento Z. São os passos da história. As histórias, elas ganham vida quando a gente conta também a nossa jornada, a queda para o ápice. Vamos lembrar que é um gráfico as nossas histórias, a nossa vida, com momentos bons e momentos não tão bons. E como é que você vai passar isso adiante? Como é que a gente se conecta então com a pessoa usando o storytelling para sua vida, para sua marca, enfim, para o que for? É você ser, novamente, genuíno, você ser autêntico, porque vai haver uma conexão. Ah, mas eu não vou me conectar com todo mundo. Não é esse o objetivo, porque nós não nos comunicamos com todos. Se a nossa comunicação atingir a pessoa que está precisando ouvir aquilo, seja para vender um produto, um serviço, ou mesmo para ter uma boa comunicação com a sua família, é extremamente importante esses passos. E qual é a melhor história para se contar? Você vai me perguntar e eu vou te responder. A melhor história é a sua, porque você vive essa história. Então tá, vou te ajudar com uma técnica de storytelling. Como é que eu posso colocar em prática essa minha história? Começo, meio e fim. Quem fez redação lá na escola vai lembrar disso, a professora falando. Tem que ter começo, meio e fim. E isso realmente faz com que a gente organize a nossa cabeça para que a nossa história tenha sentido para o outro. Para você contar a história, você tem que deixar essa história sair, né? Em forma oral, em fala, ou escrita, ou então em música. Há várias formas da gente se comunicar. Mas a melhor história é aquela que você vai contar, porque é a que você viveu, é o que está dentro. Por isso que é a arte de contar história, é sobre emoção, é sobre sentimento. Eu preciso ficar chorando, me lamentando? Não, não é nada disso. Mas quando a gente fala com a verdade para o público, para a audiência, né? Nessa questão de comunicação, seja em texto, jornal, revista, do que for, da sua família, que nem eu falei, você tem que externar, você tem que pôr para fora. Então, se você pensa no começo, meio e fim para essa história, ela faz mais sentido para você e vai fazer mais sentido para o outro. É narrar, é narrando que a gente conta as histórias. E essa narrativa, que é uma mensagem, ela tem que ser clara, primeiro para você. Sendo clara para você, ela vai ser clara para o outro. Uma dica: tente, faça acontecer a sua história, porque todos nós vivemos histórias, a gente queira ou não, todo santo dia. E quando a gente vai vender produto, a gente vai conversar com a família, vai negociar com o advogado, seja o que for, nós contamos histórias. Então isso, como eu disse, é inerente a nós. Agora pense de que forma que você pode externar, narrar isso de uma forma que te ajude. Mesmo você não sendo uma pessoa comunicativa, tenho certeza que você tem boas histórias aí para contar para alguém. E eu faço aqui uma proposta para você. Conte uma história para alguém. Pode ser para sua mãe, pode ser para o seu namorado, pode ser para o seu chefe. Crie uma história e conte essa história. Eu tenho certeza que eu quero que você preste atenção nisso. Como que você vai estar antes de contar essa história e como você ficará depois que contar essa história. Claro que tem que ser uma história de acordo com o momento, com a pessoa, mas eu faço essa proposta para você. Pense, crie, conte e perceba a transformação dentro de você. Você topa?